A fundação da prática que a gente nota falta aqui no Ocidente, né? Se falta ou não, mas uh, é mais evidente na Ásia do que é no Ocidente, né? É a fundação da parte da fé, a parte devocional da prática e também a prática de dana, né? A prática de caridade, né? São coisas que são bastante evidentes, bastante fortes para os praticantes asiáticos, né? Então, existe uma cultura, né, de como fazer uso disso, né? Uma prática, né, como qualquer outra prática. Existe a prática de meditação, existe a prática do estudo teórico, existe a prática, né, das práticas ascetas, existe a prática disso, a prática daquilo, né? Como você se relaciona com o professor, como você se relaciona com as demais pessoas, tudo isso tem conhecimento, né, de como se faz isso bem feito, né? Quais são qual é a forma correta de fazer isso, qual é a forma errada de fazer isso, né? Então, no que diz respeito à prática devocional, né, é uma prática de nutrir o coração, né? É uma prática de energizar o coração. É uma prática que traz assim uma qualidade calorosa, né, para dentro do coração, né? No que diz respeito à sua relação com o Dharma, que as pessoas que estudam muito, ou mesmo as pessoas que se dedicam simplesmente se dedicam à prática de meditação, podem acabar tendo uma atitude muito seca, né? E muito azeda. Não sei se é azeda, é uma atitude meio. Uma sem vida, né? Uma atitude muito seca e árida com relação ao Dharma. Então você vê muito as pessoas que praticam, né, nesses grupos, né, que só dá ênfase em sentar a meditação, né? A, a única coisa que existe é a técnica de meditação e mais nada, né? E aí você senta um monte de horas, fica ali sentando, 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 e não tem todo o restante, né? Eles removem todo o resto e deixa só a prática de meditação, como se a prática de meditação fosse uma coisa milagrosa que fosse resolver todos os problemas, né? E aí que você vê com muita frequência as pessoas é uma coisa sofrida, né? Uma coisa amarga, uma coisa tensa, é uma coisa seca, né? Sem vida. Acaba sendo a prática, então a prática das pessoas tem um certo progresso inicialmente, mas logo, logo elas empacam, né? E não conseguem progredir com aquilo. Ah, acaba entrando num beco sem saída, né? As pessoas que estudam muito os textos é a mesma coisa, né? Fica uma coisa muito irritante, né, para a mente, né? Que eles não tem frescor na mente, não tem. É uma coisa muito preto e branco, né? Muito certo e errado, né? E como tem muitos poucos certos e uma infinidade de errados, né? Então a pessoa fica azeda, né? Que tudo que ela olha está errado, né? Tem muito pouco que é certo, né? E mesmo quando ela olha para si mesma, ela não encontra nada de certo, né? Ela só tem o errado nela. A pessoa é cheia de raiva, cheia de rancor, cheia de inveja, cheia disso, cheia de aquilo, cheia de desejos, né? Então ela não é uma coisa que leva a um bem-estar, né, suficiente, né, para progredir com a prática. As pessoas ficam empacadas, né? Então, um dos principais aspectos da prática devocional é isso, né? Você trazer um pouco de, de, de vida, né, para a sua prática, ter um pouco de calor, né, de bem-estar para a sua prática, uma coisa mais suave, uma coisa mais uma coisa mais confortável, né, para a prática. Traz um pouco de amizade, um pouco de gratidão, um pouco de humildade, né? Todas essas qualidades que deixam a mente suave. Ao contrário daquelas qualidades, né, aquele desejo da, da,
volição pura, assim, né? Como é que chama? Willpower. Como é que fala isso em português? Volição. Força de vontade, né? Força de vontade pura. Sem nada, eu só apenas você me esforçar a mente a conseguir, eu vou com. Aquela coisa azeda, áspera, né? Então, deixa a mente agitada, deixa a mente pesada. Ou então também, né, a questão do estudo teórico, mesma coisa, a pessoa fica arrogante, cheia de conhecimento sobre tudo que está certo e errado, isso é assim, não pode ser de outro jeito, porque é assim que está dito. Então qualquer outra pessoa que falar diferente está errado. E também nos textos não tem o suficiente para que a prática progrida. Né? Não tem todas as informações ali, não tem todos, não está tudo descrito ali, está descrito só de maneira bastante sucinta, né? Os ponteiros, assim, né? É como se fosse uma placa, né? Indicando a direção a cada 10 quilômetros tem uma placa, né? Então, entre uma placa e outra, existe uma infinidade de coisas. Né? 10 quilômetros tem espaço para muita coisa acontecer. Né? Muitos fenômenos diferentes acontecerem. Né? Você pode ficar cansado, pode chover, você pode encontrar um desvio que vai deixar você em dúvida se é por esse desvio, será que eu sigo em frente, ou será que eu devo continuar, ou se eu devo pegar esse outro caminho. Vai vir pessoa dando conselho errado para você, vai ter um monte de coisa, né? Vai ter bloqueios na estrada, você tem que desviar por ali, né? Para depois continuar seguindo a mesma estrada, etc. Então, em 10 quilômetros tem muito espaço para a coisa acontecer. Então, não é o suficiente, né? Para a pessoa progredir só lendo o livro, né? Então, fica uma coisa. Né? E as qualidades mentais, né? Esse tipo de aquisição de informações fomenta, né? Atiçam, não são o tipo de qualidade mental que pacifica a mente. Então a pessoa lê e fica cada vez mais agitada. Né? Ou então consegue um nível superficial, da mesma forma que a pessoa que fica só focada em técnica de meditação consegue um pouquinho de bem-estar, né? Algum progresso inicial, mas logo em seguida ela empaca. Né? Então a pessoa que lê os livros também, a teoria, sente um pouco de alívio, né? Tem alguma compreensão, algum entendimento que traz um pouco de alívio para ela, mas não vai mais longe do que isso. Né? Então, uma das coisas que é bastante útil para evitar esse tipo de beco sem saída é a prática devocional. A prática devocional, quando bem feita, né, vai fomentar humildade, vai fomentar gratidão, vai fomentar respeito, vai fomentar uma relação de bem-querer, né, entre você e o Dharma, o Buda, o Dhamma, Sangha. Né? Então, em vez de ser o Buda ser essa pessoa que diz certo e errado, ele passa a ser como se fosse um amigo, né? Tem uma sensação de amizade com relação ao Buda, né? O Dharma, em vez de ser uma lei, né? Um código penal escrito, um tratado filosófico escrito, né? É um texto assim caloroso, é um texto você sente gratidão. Quando você lê o Dharma, você sente gratidão, você sente bem-querer, né? Isso aqui foi algo deixado por bem querer. A pessoa que escreveu isso escreveu com boa intenção. É um amigo meu que escreveu isso aqui. Né? É um amigo meu que escreveu essa mensagem para mim. Então é uma pessoa que fez aquilo. Você tem relacionamento com o texto, um relacionamento de amizade, bem querer. Em relação aos monges também, a sangha, etc. Aos mestres, né? Então é algo que é bastante benéfico, né? Quando bem feito. Então, quando a atitude correta para fazer isso, e também você pode também usar para desenvolver outras qualidades, como a qualidade da paciência, a qualidade da força de vontade também, a qualidade da perseverança, né? Às vezes na Tailândia eles fazem sessões longas de puja, né? Assim, horas, uma hora inteira, né? A sessão padrão do Wat Papong são 45 minutos, né? A gente aqui faz 15 minutos só, né? Mas se for para Tailândia, o normal é 45, 40, meia hora no mínimo. Meia hora é uma sessão curta, na verdade, né? Normal mesmo, são 40, 45 minutos, né?
de cânticos, né? Sem parar, 45 minutos de cânticos. Né? Mas em ocasiões especiais, no One Pra, chamado One Pra, eles varam, né? São várias sessões também, né? De manhã, durante o dia, à noite tem mais uma, e aí às vezes eles passam a noite inteira, né? Ouvindo palestras, né? Ou ao vivo, né? Com o mestre ali ensinando, ou então gravações, ouvindo palestras. Alguns mosteiros fazem sessões longas de cântico, né? De horas de cântico, né? 2 horas, 3 horas, 4 horas, né? Um popia que fazia 3 horas de cântico, né? Uma vez a cada 15 dias. 3, 4 horas, na verdade, né? Chegava a 4 horas, às vezes, dependendo de quem estava liderando o cântico, né? Que alguns recitam mais rápido, outros recitam mais lento. Dependendo de quem for, às vezes até 4 horas recitando as coisas, né? Recitando sutras, recitando Itipiso, Bhagavad, etc. Recitando paritas, né? Então isso requer paciência, né? Depois de um tempo você começa a ficar irritada, você consegue tem que lidar com a sua irritação, tem que aprender a pacificar a mente, aprender a lidar com a sua própria mente. Né? Depois de um tempo você começa a ficar cansada, você lida com o cansaço. Depois de um certo tempo começa a doer o corpo, doer a perna, doer as costas, doer as mãos, né? Que fica com a mão assim durante 3 horas, né? Começa a doer, né? Você tem que lidar com isso, você tem que cansar, você tem que lidar com o cansaço, a irritação, etc. Sonolência, né? Você faz essas coisas lá, o Lampopia que virava à noite, né? Começava às 9h30 e ia até 1 da manhã, às vezes, né? Então a pessoa começava com sono, ficava cansado, ficava sem voz, ficava com dor nas costas, dor nas pernas, né? Então tudo isso vira uma prática também, né? Então não é só uma prática devocional pura, simplesmente, né? Você tem como fazer isso de maneira que vire quase que uma prática tão intensa, né? Como a prática de meditação, como a prática de você sentar várias horas, né? Também dá para você fazer prática de puja durante várias horas em seguida. Aí você vai encontrar desafios semelhantes, né? E também recompensas semelhantes, né? Às vezes a mente consegue se pacificar, né? Recitando algo. Encontrar um nível de paz e êxtase surge na mente, a mente se pacifica, a mente se acalma, fica focada exclusivamente naquele cântico, né? E aquele cântico são palavras de Dharma, né? Então você começa a ter, às vezes, um certo trecho, né? Dá algum insight na sua mente, né? Quando você ouve aquele trecho, aquilo gera um insight na mente também. Muito comum isso. Muito comum isso. Então, é basicamente isso, né? É uma prática que é feita com... E também mais uma coisa é a atenção. Né? A prática de puja é feita com atenção. E de que forma que essa atenção se expressa, né? Se expressa através da sua, como é que diz isso? Compostura física. Né? O jeito como você presta reverência, o jeito como você entra na sala de meditação, o jeito como você se senta quando você presta reverência, né? Como você mantém as mãos em Anjali, né? Tudo isso você treina a atenção. Né? Então, né? Então, por exemplo, quando como é que chama em português? Reverência. Quando se faz reverência, né? Todo mundo faz reverência juntos, né? Um está fazendo aqui, o outro está descendo, o outro está levantando, tudo mais, né? Então você presta atenção no monge mais velho, né? Ele está liderando. Quando ele começa a fazer reverência, aí você faz reverência. Quando ele começa a levantar, aí você levanta. Vai todo mundo junto, né? Faz junto, levanta junto. Faz junto, levanta junto. Então você presta atenção. Tem sati. Né? O jeito que você se senta, né? Você não senta com a roupa tudo largada, assim, né? Você sente de maneira elegante e tal, postura correta, os ombros alinhados, né? Mantém as mãos em ali assim, não vem? Você vê se a pessoa tá, como é que diria assim,
focada no que está fazendo, não tá fazendo aquilo com real sinceridade, não, só você olhar a postura física da pessoa, né? Talvez o cara tá lá assim, né? O tipo de pessoa, vagabundo, a mão caída assim, ou as costas caídas e tal. Você senta, né? De maneira equilibrada. Aí você foca nessa postura, né? Você mantém a postura como se fosse a postura de meditação, né? Mantém os ombros relaxados, mantém as mãos unidas, mantém a cabeça ereta. Você procura falar, aí quando você está caindo no sono, começa a cair, você, opa, estou perdendo a atenção, então você volta de novo. Então você trabalha todas essas qualidades, né? Energia, sati, então, né, humildade, gratidão também, né? Quando você presta reverência ao Buda, você lembra, né? Você traz à frente, né? Gratidão, né? Gratidão, admiração, né? Ah, no Anumoda, né? O verso do Anumoda que diz Abhivadana Silisa Abhivadana Silisa Nichawudam Pachaino. Como é que é? Não, esse é o verso do. Como é que chama? Eita, estou ruim de memória hoje. Mangala Sutta, né? Puja cha puja niani. Puja cha puja niani, né? Prestar reverência àqueles que são dignos de reverência, né? Então, essa é uma expressão de sabedoria, né? Você ser capaz de reconhecer, não, essa pessoa é digna de reverência. E quando você presta reverência àqueles que são dignos de reverência, então é uma coisa, é uma bênção, né? Uma coisa auspiciosa para você, né? É tanto um reconhecimento, né? Da sua sabedoria como a oportunidade, o fato de você ser capaz de realizar esse ato, né? De prestar reverência, né? Significa que tem algo bom ali, né? Existe sabedoria, existe visão correta, existe humildade, existe gratidão, existe energia, a pessoa não tem preguiça, né, de fazer as reverências, né? Existe deleite, né, prazer, né? Existe a pessoa sente piti, né, a êxtase, né? Nós comigo era direto isso, às vezes, né, fazendo reverência, recitando os puja, assim, a mente entrava em êxtase, né? Uma felicidade muito grande, assim, você ter essa oportunidade, né, de você pensar, né, como o Buda dizia, né, com as pessoas que ouvem o Dharma, são pouquíssimas pessoas pouquíssimos seres têm a oportunidade de ouvir o Dharma, né? Aqueles que ouvem o Dharma e ouvem e reconhecem que tem algo ali, são ainda menos, né? Aqueles que reconhecem algo ali e têm compreensão suficiente, né, para levar aquilo a sério, persistir e não desistir no meio do caminho, são menos ainda. Então, sabe, você tem esse reconhecimento, puxa vida, tudo bem, eu sou ruim de várias maneiras, eu tenho vários defeitos, mas eu tô aqui, eu tô ouvindo o Dharma, e isso é uma coisa que realmente me atrai, né? Então isso é uma verdadeira bênção, né? Uma coisa para você sentir felicidade, né? A sua boa aventura de ter a oportunidade de ter encontrado o Dharma, de ter a oportunidade de prestar reverência, né, a um altar, né? Nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Mesmo no Brasil é raríssimo alguém ter essa oportunidade. As pessoas não têm essa chance, né? Então você ter a oportunidade de ir até um local, né, prestar reverência àquele altar budista, né? Não é uma oportunidade assim casual, é uma coisa rara, né? Não só assim do local, né, mas a sua disposição em fazer isso também é algo importante, né? É algo relevante, é algo que tem valor, né? É algo para você refletir a respeito e sentir felicidade, né? Sentir satisfação consigo mesmo, né? De que você tem essa capacidade. Então é uma coisa que pode trazer muita alegria para a mente, uma alegria que energiza a mente, né? Como eu falei, né? Alimenta, nutre a prática de uma maneira que só sentar em meditação por várias horas seguidas, né? Sem se mexer e só ficar lendo o livro não nutre, não consegue oferecer esse tipo de nutrição. Então, quais são as qualidades que a gente trabalha quando a gente praticando puja, né? Com que atitude a gente deve praticar o puja, né? Então, primeiro local, né? primeiro ponto, né? Sati, né?
Um treinamento de sati, um treinamento de atenção. E essa atenção é treinada através dos seus gestos, né? Como você entra na sala de meditação, como você se senta, como você presta reverência, como a sua postura, como você presta atenção no cântico, né? E não recita fora de tom, né? Não atravessando os outros, né? Nossa, tinha um Lompodio, tio, mas não podio. Ele dá umas broncas. Ele parava o público e falava, quem que tá recitando fora? O que é? Tem só você aqui na sala de meditação, não tá ouvindo os outros recitar, não? É só você, parece que só tem você aqui. Ele parava tudo e começava a dar bronca. Quem é? É você, né? É você. Dá uma bronca. Parece que tem só você aqui. Tá vendo que os outros estão recitando junto, não? Dá pra você prestar atenção e recitar junto com os outros, né? Não podia. Deve estar vivo ainda. Tchau com tio. Então, né, você presta atenção. Você presta atenção, né, no cântico, você presta atenção na reverência, como eu falei, na reverência é feita junto com o monge, mas com a pessoa que está liderando, quer seja um monge ou seja um leigo, né? Às vezes quem está liderando o cântico é um leigo, então a gente faz reverência junto seguindo, né, em uníssono, né, em coordenação com a pessoa que está liderando o puja. Então, a mesma coisa os cânticos, né? Quando o cântico é feito em uníssono, né? Todo mundo recitando junto, né? Sem atropelar o outro, sem prestando atenção na entonação. Você presta atenção na sua postura, né? Conforme você vai recitando, né? Você vê se você não está caindo, se a sua mão já não está ficando frouxa, se você não está ficando torto, né? Você não está caindo no sono, né? Então você usa a postura como foco. E também os cânticos também, né? Às vezes são os cânticos complexos, né? Então você presta atenção no cântico, no som, né? Para você não perder o foco. Né? Então isso facilmente se torna um nível básico de samadhi, né? Você manter a mente focada exclusivamente, né, no corpo e no cântico. Né? A mente focada no corpo e no cântico. E sai dos pensamentos, das lembranças, das preocupações. 100% presente aqui e agora, né? Na postura física e na recitação. Então isso facilmente se transforma num nível básico de samadhi. Né? Então é simplesmente sati, presente na prática devocional. Então tem também da humildade, né? Como eu falei, né? A pessoa está recitando sem se preocupar com os outros, né? Não ficar atravessando os outros, recitando. É um aspecto de egoísmo isso, né? Então, eu sei recitar melhor, vocês não sabem recitar direito, tem que estar que nem eu. Eu tô lendo direito, vocês não estão lendo direito, o meu ritmo é melhor que os de vocês. Né? A pessoa não tem humildade, né? É uma pessoa arrogante. Também é um aspecto de desatenção, é um aspecto de arrogância, de vaidade. Né? Então, você tem a humildade de recitar junto com os outros, sem recitar mais rápido ou mais devagar, sem mudar a entonação. Você se adapta a eles, não o contrário. Né? Então, é uma prática de humildade, né? Você se prestar reverência ao Buda, prestar reverência ao Ajahn, né? Ao mestre que tá ali presente, aos monges e tal. Então, você se presta uma expressão de humildade também. Né? Então, humildade... esse aspecto de reverência a algo importante, né? Algo que o Buda mesmo dizia, né? Quando ele alcançou a iluminação, né? E ele percebeu que ele era o Buda, Sammasambuddha, né? Não tinha ninguém a quem ele poderia, não seria apropriado a ele prestar reverência a ninguém, né? Porque na verdade ele era o Buda. Né? Então ele falou, cara, mas eu não posso, não aceito isso. Né? Não é digno de mim viver sem prestar reverência. Né? Então, já que eu não posso prestar reverência a outro ser vivo, eu irei prestar reverência ao Dharma, para o qual eu despertei. Né? Mas a ideia de viver sem prestar reverência é inaceitável, né, para um Buda. Então, a qualidade da reverência é algo importante. Né? Então, sati, humildade, reverência. Né?
que mais? Energia, né? Não ficar com preguiça, né? De fazer reverência, né? Não sei se no Brasil já começou isso, mas na Tailândia a pessoa fica com preguiça de fazer reverência, né? Então, em vez de fazer, né, a reverência, você começa aqui, vai até o fim, abaixa até o fim, levanta de novo, começa de novo, abaixa até o fim. Conforme a pessoa fica com preguiça, vocês vão. Já vi o cara fazer isso. Ó. Pronto, pessoa reverência, 3 vezes, velho. Nota 10. Nota 10. Então, a pessoa vai cortando, né? Vai criando atalho, criando atalho. Em vez de fazer até o fim, a pessoa faz só até aqui. Aí não abaixa inteira, abaixa só um meio, aí faz aqui. Tá bom. Você vê a atitude da pessoa, né? Ela tá fazendo por preguiça, né? Então, né? Não deixa a mente ficar preguiçosa, né? Ter paciência, né? E a diligência de fazer bem feito. Também o aspecto, né? De sentar, né, de maneira correta, de maneira elegante, né? Requer energia, né? Manter as mãos em Anjali, manter a coluna ereta, manter os ombros relaxados, manter o cântico de maneira contínua, né? O Pompeia também mandava o pessoal embora, viu? O pessoal que ficava sentado e não recitava, vai, bora. Dá uma bronca pro pessoal, você é um sanguessuga, né? Nós aqui fazendo esforço de recitar, você só aí sentado, né? Grudado, tipo, viajando como um sanguessuga nas costas dos outros, né? Ele dava bronca, não. O pessoal não recitava junto, né? Então tem que ter energia, porque depois de um tempo cansa mesmo, né? Então se ele visse o pessoal lá só sentada assim, quieta, não estando junto, ele dava bronca, né? Então treina a energia isso, né? Treina energia, treina sati, treina reverência, treina humildade, treina gratidão, né? Quando você presta reverência expressando gratidão. Você presta reverência expressando humildade. Você presta reverência expressando a reverência, né? Expressando essa reconhecimento, né? Essa pessoa é digna de reverência. Então, essa é uma maneira honesta, né, de prestar reverência. Não presta reverência só porque é uma coreografia. Isso não é uma coreografia, né? Isso significa algo, né? Então, quando você presta reverência, você tem que ter um conteúdo. A sua reverência deveria ser algo que possui conteúdo, não um gesto vazio. Então, o conteúdo é esse, né? Gratidão, humildade, reconhecimento. Né? E amizade também, né? Eu acho que não sei se é o meta, né? Meta, o que seria essa emoção? É um bem-querer, né? Uma sensação, é mais amizade mesmo, né? Como se fosse. É uma coisa calorosa, né? Não é que nem na religião cristã, né? Que é uma coisa assim temerosa, né? Você tem que temer a Deus, você tem que ter medo, né? Tem uma sensação de distanciamento, né? É uma coisa calorosa, né? É o seu professor, né? O Buda é o seu professor, né? Ele expôs o Dharma por compaixão, né? Por amizade. E a gente somos discípulos dele, né? Então ele ele tem respeito e amizade por ele, bem querer por ele também, né? Tem uma coisa que é feita, né? Deveria ser feita, né? Com essa sensação de amizade, né? De uma coisa calorosa, não uma coisa fria e temerosa, né? Que nem é a prática devocional em outras religiões, né? Que é um Deus cruel, tá ali olhando muito com a cara séria, olhando você com a cara feia. Qualquer coisa que você fizer errada, você vai ser punido, né? Não é assim uma coisa de humilhação, né, é uma coisa de gratidão, né, e reconhecimento, né, quando a gente tem um adhyana, né, quando a gente tem um upajjhaya, tem um acharya, né, então fica fácil de fazer isso de maneira correta, porque você cria um relacionamento com aquela pessoa, né? E é um relacionamento de amizade, né? Ele não é um cara que te dá bronca porque ele dá bronca porque ele está ensinando você algo, né? Então, mesmo quando a gente dá bronca, é uma coisa assim de amizade, né? Você sente, o mestre teve compaixão suficiente para me dar uma bronca. Eu posso dizer isso viver com uma papieca, né? Uma papieca, se ele não sentia
interesse em, se ele desistir, essa pessoa não perde tempo. Ele não falava nada para aquela pessoa, ele não dava bronca, não fazia nada, né? Quando ele dava bronca em alguém é porque ele ainda tinha esperança naquela pessoa, né? Então, tive algumas épocas lá no mosteiro que ele só dava bronca em mim o tempo todo. Os outros monges não falavam nada, né? Pra mim era toda hora, qualquer coisa que eu fazia errado, ele ia falar. Mas eu vi que não. Com o tempo fui captando, né? Na verdade, ainda bem. Porque eu via que os outros monges faziam coisa pior do que eu. Mas nenhum deles levava bronca, né? Então. Não é questão de quem está mais errado, né? É questão de quem é que o Lompo ainda tem interesse, né? Em chamar a atenção. Né? Dá pra perceber que tinha algo diferente, né? Então, né? Então, toda vez que ele dava bronca, eu ficava feliz. Né? Porque era raro ele dar bronca em mim. Era raro no sentido assim, não era uma coisa assim cotidiana. Né? Mas, de vez em quando, ele chamava a minha atenção para algo, né? Ou então ele me dá umas cutucadas também, né? Falar alguma coisa assim para provocar uma reação, né? Ver como é que eu reagia, né? Quando ele fazia isso, que eu mais gostava, né? Porque aí o Paulo também está treinando algo, está testando para ver se eu tô bom, né? Tem várias situações que ele fazia isso, né? Ficava bacana, ficava contente quando ele fazia isso, né? Porque em geral eu reagia bem, né? Não lembro nenhuma vez que ele tentou fazer isso. Eu achei que eu reagi mal, depois me arrependi. Né? Toda vez que ele deu bronca, toda vez que ele dava essas cutucadas, eu logo reagia bem. Né? Não lembro nenhuma vez que eu reagi mal. Então eu gostava, né? Eu achava que era. E também. E aí, o que acontece? Ele sente confiança. Né? Esse discípulo dá pra apertar. E se apertar, ele anda. Né? Então ele sente confiança, né? Sente interesse em ensinar. Né? Né? Acho que a coisa mais né, para uma pessoa que está ensinando, né? Você ensinar e você vê que não dá resultado nenhum. A pessoa entra por um lado, sai pelo outro. Então você está tentando ensinar, a pessoa não está ouvindo. Né? Esse é o que mais dá desânimo, né? O ponto da pessoa desistir por completo, né? Bom, esse é problema seu, eu não vou mais me envolver com isso. Né? É uma perda do meu tempo, né? Me envolver com essa pessoa. Então, quando você tem um mestre assim, cria uma relação de amizade, né? Então, você consegue projetar essa mesma amizade pro Buda, né? É um amigo. Ele dizia que ele é o grande amigo, né? O Buda, naquele sutra que ele pergunta ao Ananda, né? Sobre, né, qual a importância de Kalyanamitas, né? De bons amigos na prática do Dharma, né? Então, o Buda é o Kalyanamita, né? Ele é o mais importante Kalyanamita, né? Ele é o grande amigo, né? Que teve a compaixão de expor o Dharma para nós. Né? Então, esse tipo de coisa nutre a mente, né? Nutre a mente e complementa a nossa prática. E pode ser a chave, né, para que a prática faça progresso. Agora, rapidamente, né, quais são de forma que tem a atitude correta de fazer isso, qual é a atitude errada, né, de praticar a prática, qual é a atitude errada com relação à prática devocional. Né? Fazer de maneira supersticiosa, né, que na Tailândia é comum e dá para usar também, né? Não é assim totalmente proibido, assim, dependendo do contexto, dá para você fazer isso de maneira mais ou menos boa, né? Mas, não sei, eu não sou muito favorável. O Lampopier que faz isso, ele encoraja um pouco as pessoas, dependendo da pessoa, ele encoraja a pessoa, né? Tem uma atitude mais, assim, de superstição, de fé, assim, devoção, de maneira, né, de mais chega à beirada da superstição, etc. Né? Crença, assim, né, em poderes, tal, você fizer isso, vai vir uma força mágica que vai ajudar você a melhorar, tá? Né, esse tipo de coisa, né? E na Tailândia faz parte da cultura normal do dia a dia das pessoas, né? Então não sei se é uma cultura que isso é normal, né? Já existe um local para isso dentro da cultura, uma coisa assim aceitável e uma coisa que já tá estabilizada ali, né? Até não tenho tanta crítica assim, né? Mas eu não sei, é algo que custa, né? Você ter esse tipo de atitude custa algo, custa a sua sabedoria, custa o bom senso, né?
E pode agitar a mente, né? Então você fica ali só imaginando fantasmas e anjos de toda parte, não sabe, e negligencia bom senso, né? Então, se você não tiver uma boa atitude, isso pode virar uma agitação mental. Em vez de uma coisa que energiza a mente, né? Pode virar uma agitação mental. Então, esse é um aspecto, né? Então, uma atitude muito supersticiosa, pode não ser muito útil. Outra coisa seria, que mais pode ser danosa? Corre muito. Acho que o principal problema é esse. As pessoas ficam como se aquele negócio de silabata para a massa, né? Vira um apego a rituais. O pessoal acha que se eu não prestar reverência assim, não vai dar algo errado. Aí vira uma superstição mesmo. Acho que é isso, na verdade, a coisa que me corre é isso. A única coisa que eu vejo que ainda pode dar errado é isso. Ou então, talvez a pessoa ficar satisfeita apenas com esse tipo de prática. Talvez seja um malefício. Uma coisa perigosa nesse tipo de prática é você ficar 100% satisfeito, né, em só fazer prática devocional e não se dedicar aos demais aspectos, né, de Tita Bhavana, né? Não se dedicar ao aspecto da compreensão, o aspecto da meditação, de samadhi, de sila. Isso ocorre muito também, né? É que está tudo conectado a esse aspecto de superstição, sabe? Então a pessoa, bom, eu já fiz a puja lá, recitei os cânticos, então eu posso ir para casa, encher a cara, posso mentir, posso roubar, porque aí depois no dia seguinte eu vou lá e faço essa cerimônia, e aí eu limpo o meu mau karma, né? Então, mas ainda está de volta, né? Conecta a esse aspecto de superstição, né? Então isso é algo danoso, né? Se a pessoa tem esse tipo de atitude, é algo danoso, né? Então, então a pessoa tem que ter é apenas um aspecto da prática, né? E é um aspecto da prática que, né, da mesma forma que eu falei, né, que é o estudo teórico facilmente se degenera em arrogância, em vaidade. A prática devocional facilmente se degenera em superstição. Então a coisa é ficar sempre atento, né? Não deixar a prática virar superstição. E não deixar a prática devocional tomar todo o espaço que você dedica ao Dharma, né? Não deixar virar só isso, né? E esquecer os restantes. Acho que seria basicamente isso que eu enxergo de problemas. Não me ocorre mais nada no momento. Então é isso. Alguma pergunta sobre esse assunto? Eu aprendi a fazer a reverência assim, somar e ações. É errado continuar com o que eu aprendi, já Não. que aqui, Não. mais aqui. Não. Isso não sei que é a mesma coisa aqui, ó. O mudrar, né? Que aqui eu aprendi assim. Também Não. é Só não faça por preguiça, né? É só isso, né? Não é questão. Não, o que eu falei é a pessoa fazer diferente por estar por preguiça. Esse é o problema. Não é o fazer diferente que está errado. É o fazer diferente porque tá com preguiça, tá com má vontade, tá de saco cheio. Tá bom. Esse é o problema. Mas não tem assim, um jeito correto, né? O correto é a atitude. A atitude é que é o correto. Né? E o jeito é o que for usual, né? O que for normal fazer. Né? Então não tem problema. Né? Você pegar, por exemplo, a prática dos budistas tibetanos, como é que eles prestam reverência, né? Todo mundo na Tailândia sempre elogia, né? Porque é realmente impressionante, né? O cara presta reverência de corpo inteiro, levanta inteiro, erga até o alto e deita até embaixo, levanta tudo. Né? Então ninguém jamais. É diferente do que eles fazem na Tailândia, mas assim, ainda assim eles elogiam, né?
É algo realmente louvável, né? A energia e a dedicação que eles fazem. Então não é assim a forma não é o exato gesto, né? Mas é a energia por trás é que é o segredo. Né? Tem mais uma pergunta? Quem ainda não decorou todos, é recomendável ficar em Angeli e escutando ou pode segurar o livro? Pode segurar o livro. Pode segurar o livro. Aí perde, né? Bom, mas você deveria fazer um esforço para decorar, né? Então faça um esforço, né? Mas eventualmente você tem que decorar, né? Mas sim.